É 13 de agosto de 2010. Um alpinista austríaco, calejado pelo tempo, faz uma ligação por telefone via satélite do acampamento base do K2 para sua equipe de apoio em casa. Quando atenderam, sua voz tremia de alegria e lágrimas ao anunciar: "Eu consegui." Esse era Christian Stengel, e ele acabava de realizar um dos feitos mais extraordinários do montanhismo. Uma ascensão solo em velocidade ao K2, a montanha mais perigosa do mundo. Sua equipe explode em júbilo. As fotos do cume eram impressionantes. Todas as revistas de montanhismo da Europa queriam a sua história. Esse era o feito de uma vida inteira. Só havia um problema. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. E às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque realmente é. E o que acontece a seguir revelaria um problema que vai muito além da ambição de um homem. Um problema que revela até onde o desespero pode levar até mesmo os alpinistas mais experientes do mundo. De um alpinista austríaco especialista em subidas rápidas, cuja tentativa de recorde desafiou a física, a um médico espanhol que chegou a apenas 12 metros do cume do K2. Essas são as maiores mentiras do K2 já flagradas por uma câmera. Bem-vindo ao Extreme. Então Christian Stengel sai de sua barraca no acampamento base do K2 em 13 de agosto de 2010. Ele está exausto. Ele está nessa montanha há semanas e está prestes a fazer o telefonema mais importante da sua vida. Agora, antes de eu te contar o que aconteceu nessa ligação, você precisa entender quem é Christian Stengel. Ele não era um cara qualquer que decidiu escalar uma montanha no fim de semana. Christian era um alpinista profissional da Áustria que já escalava há mais de 20 anos. Ele tinha grandes patrocinadores como a Mammoth, apoiando ele. Já tinha escalado 3 dos 14 picos mais altos do mundo, tudo isso sem nenhuma polêmica. Mas Christian não era só alpinista de alta altitude, também era muito veloz. Em 2006, ele subiu do acampamento base do Everest até o cume em apenas 16 horas e 42 minutos. Isso não é apenas rápido, isso é sobre-humano. Nos Andes, ele era absolutamente imparável. No final dos anos 1990, ele escalou 9 picos acima de 6.000 metros em apenas 18 dias. Depois, ele voltou e escalou 10 picos de 6.000 metros em 7 dias, em 2005. Então, em 2008, ele foi ainda mais longe e escalou 4 picos acima de 6.000 metros em um único dia. Muitos o chamavam de Skyrunner, porque ele não só escalava montanhas, ele as subia correndo. Enquanto outros alpinistas levavam semanas para se aclimatar e subiam devagar, Christian estabelecia recordes de velocidade que pareciam desafiar as leis da física. Então, quando Christian anunciou seu projeto dos 7 segundos cumes em meados dos anos 2000, o mundo do montanhismo mal reagiu. Estamos falando de Christian Stengel. O desafio dos 7 segundos cumes, basicamente, era que ele queria ser a primeira pessoa a escalar a segunda montanha mais alta de cada continente. Ele queria fazer isso mais rápido que qualquer um antes. Era um projeto bastante ambicioso para qualquer montanhista, mas se alguém podia conseguir isso, era ele. Em 2010, ele já havia conquistado 2 segundas montanhas mais altas, o Aconcagua, na América do Sul, e o Monte Vinson, na Antártida. Como esperado, ele quebrou recordes de velocidade nos 2 continentes. Então, no papel, o K2 deveria ter sido apenas mais um item para Christian, a segunda montanha mais alta da Ásia, a terceira peça do seu ambicioso quebra-cabeça. Mas o K2 era diferente. Pequeno desvio neste trem do caos. Para ter acesso antecipado a vídeos, enquetes exclusivas e fazer parte da comunidade extrema, junte-se a nós no Patreon. O K2 não é o Everest. O Everest pode ser mais alto, mas o K2 é mais cruel. Enquanto o Everest mata por superlotação e más decisões, o K2 simplesmente mata. Ponto final. A montanha tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 25%. Ou seja, 1 em cada 4 alpinistas que tentam escalá-la morre na montanha. Você sabe o que isso significa? Ou seja, se você
e 3 amigos forem escalar o K2, estatisticamente, um não voltará para casa. Essa é uma taxa de mortalidade de 25%, enquanto a taxa de mortalidade do Everest gira em torno de 1%, e a maioria das fatalidades ocorre na zona da morte, acima de 8.000 metros, o Q2, e pode matar alpinistas em todas as altitudes, devido a perigos objetivos. Avalanches surgem do nada e arrastam equipes inteiras de alpinistas para a morte. Paredes de gelo desabam sem aviso prévio. O clima pode se tornar fatal em minutos. Diferente do Everest, com janelas de tempo estabelecidas e ampla infraestrutura, o K2 não permite erros e quase não há chance de resgate além do acampamento base. Christian sabia disso melhor que a maioria, pois 2 anos antes, em 2008, estava no K2, quando ocorreu um dos maiores desastres do montanhismo. 11 pessoas morreram em um único dia quando uma avalanche de gelo destruiu todas as cordas de segurança em uma sessão chamada de gargalo. Christian mal conseguiu sair com vida. Então agora é 2010 e Christian está de volta nesta montanha que quase o matou. Ele está lá há semanas e as condições são terríveis. Outras equipes desistiram e foram embora. A montanha está praticamente fechada devido ao clima perigoso e neve instável. Mas apesar disso, no dia 13 de agosto, Christian pega seu telefone via satélite e liga para sua equipe de apoio na Áustria. E quando eles atendem, sua voz está trêmula, seja por exaustão, altitude ou pura adrenalina. E ele diz as palavras que mudariam tudo. Eu consegui. Eu alcancei o topo do K2 sozinho em 70 horas. Agora, a equipe dele na Áustria está completamente maluca, comemorando. Chamaram a imprensa, pois o que Christian afirma é quase impossível. Uma subida solo e rápida do K2, em 70 horas. Isso não é apenas quebrar um recorde. Isso é reescrever o que é humanamente possível. A história explodiu no mundo do montanhismo. O X-Web, o site de notícias de escalada mais respeitado, publicou como matéria principal. A revista Climbing destacou a notícia, enquanto publicações europeias de montanhismo entraram em polvorosa por diversos motivos. Esse foi a única ascensão bem-sucedida ao cume do K2 em toda a temporada de 2010 e foi alcançado por um dos seus em tempo recorde, e Christian tinha a foto para provar. Lá estava ele, em pé no cume do K2, parecendo cansado, mas triunfante, com todos aqueles picos paquistaneses se estendendo atrás dele. A imagem era impressionante, exatamente o que você esperaria ver de um montanhista em pé no topo da montanha mais perigosa do mundo. A foto parecia legítima, o fundo combinava com o que você esperaria ver do cume do K2. O equipamento dele parecia autêntico. Tudo parecia estar certo, exceto que não estava. Poucas horas após a foto ser divulgada, alpinistas do mundo todo olhavam para suas telas, sentindo que algo não parecia certo. Veja, existem esses fóruns online onde alpinistas sérios se reúnem, e essas pessoas conhecem montanhas. Eles já estiveram no K2. Eles sabem como é o cume. Então, eles começam a comparar a foto de Christian com outras fotos do cume do K2 e percebem algo estranho. O fundo não combina. Isso não é como achar diferenças em imagens de revista infantil. Essas pessoas estão analisando o ângulo do Sol, as sombras e a forma como as outras montanhas se alinham à distância. E logo identificaram problemas. O ângulo estava errado, a perspectiva estava errada. A iluminação sugeria que a foto havia sido tirada a uma altitude completamente diferente, possivelmente até 900 metros abaixo do cume real. Mas é o seguinte, Christian Stengel não era um amador. Esse era um cara que já escalava há décadas. Se ele fosse falsificar uma foto no cume, com certeza teria feito um trabalho melhor do que esse, não é? Bem, o X-Web, que é basicamente o site de notícias de montanhismo mais respeitado do mundo, estava preparando uma análise detalhada mostrando que a foto do Christian era falsa. Eles têm especialistas, dados de GPS e comparações com dezenas de outras fotos de cume. Essa está prestes a ser a denúncia mais devastadora da história do montanhismo. Antes de publicar, eles fazem o que bons jornalistas fazem.
dão a Christian uma última chance de comentar. Eles ligam para ele e basicamente dizem: "Ei, estamos prestes a provar que sua foto é falsa. Você tem algo a dizer?" E é aí que Christian Stengel faz algo que ninguém esperava. Ele desabou. Em vez de contestar as acusações ou apresentar mais provas, ele confessou. Nem em ligação particular, nem em declaração discreta aos patrocinadores. Christian vai à televisão estatal austríaca, a ORF, que é como a BBC da Áustria, e na frente de todo o país, ele admite que nunca chegou ao topo do K2. Aqui é onde tudo fica estranho. A razão que ele dá para a mentira é quase mais chocante que a própria mentira. Christian afirmou que entrou no que chamou de estado de transe, causado pelo estresse e pelo medo do fracasso. Ele disse que nesse estado mental confuso, realmente se convenceu de que havia chegado ao cume, mesmo não tendo chegado. Ele admitiu que a foto do cume havia sido tirada no acampamento 3 aproximadamente 900 metros abaixo do cume real. Agora, tenho certeza de que você está se perguntando se isso é realmente possível ou apenas algum acaso muito improvável. Bem, é o seguinte: pesquisei e há condições médicas legítimas que explicam o que Christian disse ter acontecido. Em altitudes extremas, seu cérebro fica privado de oxigênio, o que pode causar problemas graves, confusão, problemas de memória, julgamento ruim e até alucinações. Ao somar dias sem dormir, estresse extremo e medo intenso de fracassar, sua mente pode começar a lhe pregar grandes peças. Existe a chamada resposta aguda ao estresse, em que pessoas sob forte pressão psicológica podem sofrer dissociação. Elas se sentem desconectadas da realidade ou de si mesmas. Em casos graves, podem até criar memórias falsas para lidar com o trauma. Isso pode acontecer com qualquer um, até alpinistas. Isso afeta atletas de alto desempenho sob pressão extrema, militares em situações de combate e, na verdade, qualquer pessoa levada ao seu limite absoluto. Do ponto de vista médico, é possível que a mente de Christian tenha criado essa falsa realidade para protegê-lo da dura realidade do fracasso. Aqui está o problema dessa explicação. Christian não só tinha uma vaga lembrança de chegar ao cume, mas uma história detalhada e já tinha a foto para mostrar. Coordenou ligações com horários definidos para sua equipe. E detalhes: ele esteve em transe por um momento, ou era só uma mentira muito elaborada que ele achou que conseguiria levar adiante sem ser descoberto? Vou deixar você decidir. Quando a notícia surgiu, a comunidade de montanhismo ficou em choque. Quem conhecia Christian há décadas não acreditava. Esse era um cara que eles respeitavam, um cara em quem confiavam, e agora ele está admitindo uma das mentiras mais elaboradas da história do montanhismo. Outros alpinistas no acampamento base, naquela temporada, começaram a conversar, e o que eles diziam era que nunca viram nenhuma evidência de que Christian tivesse subido além do acampamento, um que ficava praticamente no nível do solo da montanha. Sem pegadas na neve, acima dos acampamentos inferiores, ninguém o viu tentar chegar ao cume. Alguns passaram a questionar se Christian realmente tentou escalar o K2 naquele ano ou se inventou tudo desde o início, usando fotos antigas de expedições anteriores. Seus patrocinadores precisaram decidir o que fazer. Alguns ficaram com ele, dizendo entender a pressão que enfrentava. Outros romperam discretamente e se afastaram do escândalo. Hoje, a maioria das pessoas pegas em mentira assim apenas desapareceria. Talvez se mudassem para outro país, mudassem de carreira, nunca mais falassem de montanhismo. Mas Christian Stengel fez algo que ninguém esperava. 2 anos depois, em 2012, ele voltou ao K2 e dessa vez ele realmente escalou. Em 12 de julho de 2012, Christian e um alpinista polonês chamado Adam Bilek começaram a subida ao cume a partir do acampamento 3 a cerca de 7.300 metros de altitude. E 23 horas depois, eles estavam no verdadeiro cume do K2. Mas Christian não quis arriscar dessa vez. Ele sabia que todos estariam observando, todos estariam céticos. Então, ele registrou as coordenadas de GPS 21 vezes durante a escalada. Ele gravou um vídeo em 360 graus do cume. Ele documentou tudo. A redenção se completou. O homem, antes exposto como fraude,
voltou para enfrentar seus demônios e conquistar a montanha que o derrotara. "Parece que eu renasci", disse Stengel, após sua descida bem-sucedida. "E sabe de uma coisa? Acredito nele, pois é preciso muita coragem para retornar ao local onde fracassou publicamente, se humilhou diante do mundo e realmente fazer o que antes mentiu ter feito." Mas a história de Christian Stengel foi só o começo, porque 3 anos antes, outra fraude no K2 havia ocorrido, ainda mais controversa, ainda mais estranha e, de alguma forma, ainda mais complicada. É 19 de julho de 2009 e Jorge Egotiaga está mais perto do cume do K2 do que jamais esteve em sua vida. Agora, Jorge não era um viciado em adrenalina em busca da próxima emoção. Esse homem era um médico espanhol de 42 anos, especializado em medicina esportiva e professor na Universidade de Oviedo. Ele era um alpinista experiente, atuava como médico de expedição e participava de resgates em alta altitude. Naquela época, ele já havia escalado 8 dos 14 picos mais altos do mundo. Em outras palavras, este era um homem que passou anos escalando montanhas e era realmente bom nisso. Mas o K2 tinha sido sua baleia branca. Esse sonho quase impossível do qual ele não abria mão. Ele tentou escalá-lo pela primeira vez em 2001 e falhou. Mas agora, depois de semanas escalando, depois de meses de preparação, depois de anos sonhando com esse momento, ele estava quase lá. Quase. Jorge olhou para os últimos metros até o cume e o que viu fez seu sangue gelar. O cume estava coberto pelo que os alpinistas chamam de placa de vento, basicamente uma neve que parece sólida, mas na verdade é oca por baixo. E quando Jorge pisou nela, fez aquele som de estalo que todo montanhista experiente sabe que significa uma coisa: perigo, um passo em falso, e a neve poderia desabar, fazendo-o cair milhares de pés até a morte. Então Jorge Egotiaga tomou uma decisão que o assombraria pelos próximos 14 anos. Ele parou, tirou uma foto mostrando onde estava, a apenas 12 metros do cume, e registrou as coordenadas do GPS. Então ele se virou e começou a descer. Agora, para Jorge, isso parecia a decisão certa. Ele havia escalado o K2, ele provou para si mesmo que conseguia fazer isso. O fato de ele ter escolhido viver em vez de correr um risco desnecessário só para tocar o ponto mais alto parecia inteligente, maduro e responsável. Ok, já contamos várias histórias de alpinistas que morreram por riscos desnecessários, e os comentários quase sempre dizem que eles poderiam ter voltado e se salvado, como fez o Jorge. Quando a notícia chegou ao parceiro de escalada, Martin Ramos, no acampamento base, algo se perdeu na tradução. Veja, o Martin vê a foto do Jorge e parece que ele está no cume. O fundo parece certo e o Jorge parece triunfante. Então, o Martin começa a contar para as pessoas que o Jorge conseguiu chegar ao cume do K2. A mídia espanhola divulga a história. Jorge Egotiaga tornou-se um dos poucos a alcançar o cume do K2 sem oxigênio e ainda menos a fazê-lo sozinho. De volta à Espanha, é saudado como herói. Por alguns dias, Jorge é um dos alpinistas mais celebrados do mundo. Outros alpinistas, no acampamento base do K2 naquela temporada, são céticos. As condições estavam absolutamente terríveis. Várias expedições foram forçadas a abandonar suas tentativas de chegar ao cume. O clima estava tão ruim que a maioria das pessoas achava que qualquer um que tentasse chegar ao topo estava basicamente cometendo suicídio. E é aqui que a situação piora. Quando os jornalistas começam a pedir detalhes da escalada para Jorge, fotos do cume, dados de GPS, Jorge faz algo que gera ainda mais suspeita. Ele permanece em silêncio. Ele não mostra fotos, não compartilha dados de GPS, nem fala sobre detalhes da escalada. E esse silêncio faz as pessoas começarem a questionar. Explorers Web e outros veículos de mídia começam a investigar a alegação de Jorge. Eles entrevistam outros alpinistas que estavam na montanha naquele dia e analisam os relatórios meteorológicos. Eles estão encontrando inconsistências. Finalmente, sob pressão crescente, Jorge admite a verdade. Ele admite que parou a 12 metros do cume por causa das condições perigosas da neve. Você pode pensar, ele explicou o ocorrido?
Problema resolvido. Não foi tão simples. O silêncio de Jorge gerou dúvidas não só sobre sua alegação de que chegou ao cume do K2, mas sobre todo o seu histórico de escaladas. As pessoas passaram a duvidar se ele realmente subiu outros picos da lista. O site 8000ers.com, que mantém os registros mais confiáveis de escaladas em alta altitude, removeu o cume do K2 de Jorge do seu banco de dados. Eles concluíram que ele não alcançou os verdadeiros cumes do Manaslu e do Annapurna. Jorge Egotiaga, que já havia sido celebrado como um dos melhores alpinistas de alta altitude do mundo, de repente se viu rotulado como uma fraude, tudo porque decidiu escolher o caminho mais seguro. Aqui a história de Jorge fica realmente interessante. Enquanto muitos sumiriam de vergonha, Jorge quis mostrar que seus críticos estavam errados. Nos anos seguintes, ele voltou silenciosamente a cada montanha, que foi acusado de não ter alcançado o cume. Ele escalou o Manaslu novamente. Ele escalou o Annapurna novamente. E em 2023, aos 57 anos, ele voltou ao K2. Desta vez, não houve controvérsias, nem fotos contestadas, nem dúvidas sobre sua rota ou tempo. Jorge Egotiaga alcançou o verdadeiro cume do K2, finalmente completando a escalada que havia lhe escapado 14 anos antes. Esses dois não eram aventureiros inexperientes fazendo afirmações ridículas. Christian Stangl e Jorge Egotiaga eram ambos alpinistas realmente habilidosos e experientes, que passaram décadas construindo suas reputações. Então, o que os levou a arriscar tudo? Bem, há mais nessas histórias. Christian era um atleta patrocinado, cuja carreira inteira dependia de completar seu projeto de escalar os segundos cumes dos 7 continentes. A pressão não era apenas pessoal, era financeira, profissional e pública. Quando confrontado com a escolha entre admitir o fracasso e construir uma mentira, a mentira parecia mais segura. O caso de Jorge é ainda mais complicado porque ele realmente tomou a decisão certa. Ele preferiu viver a atravessar 12 metros de terreno perigoso. Mas em um esporte onde só o topo importa, sua sabedoria foi vista como fracasso. A obsessão da comunidade de montanhismo, com a conquista absoluta, onde 12 metros podem ser a diferença entre herói e fracasso, cria um ambiente onde até alpinistas experientes sentem pressão para mentir. Então, a resposta é pressão. Pressão esmagadora, avassaladora. A fraude no K2 é especialmente cruel, porque, ao contrário do Everest, onde centenas alcançam o topo anualmente, as chegadas ao cume do K2 são raros e valiosos. Há menos testemunhas, menos documentação e mais oportunidades para que mentiras passem despercebidas. Mas também há heróis nessas histórias. Os detetives da internet que passaram horas analisando fotos e expondo alegações falsas. Os outros alpinistas que se recusam a ficar em silêncio quando testemunham fraudes. Os sites e organizações que escolheram a precisão em vez do sensacionalismo. Após os grandes casos de fraude, a comunidade de montanhismo aprimorou seus processos de verificação. O rastreamento por GPS agora é padrão. A análise de fotos ficou mais sofisticada e as alegações de ter alcançado o cume são avaliadas com mais rigor. Mas talvez o mais importante seja o reconhecimento crescente de que nem toda escalada precisa terminar no cume para ser bem-sucedida. As histórias não são realmente sobre fraude no montanhismo. Elas são sobre o que acontece quando criamos um sistema onde só a perfeição é aceitável, onde não há espaço para limitações humanas ou bom senso. K2 não se importa com seus patrocinadores, sua reputação ou seus objetivos de carreira. Ele julga todo alpinista com a mesma indiferença brutal. A montanha mata pessoas que se esforçam demais tão facilmente quanto mata pessoas que não se esforçam o suficiente. No final, Stangl e Egotiaga aprenderam a mesma lição. O cume não vale a sua integridade e, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é voltar atrás. A montanha sempre estará lá, mas sua vida, sua reputação e sua paz de espírito não estarão. Algumas mentiras são escritas em pedra, mas no K2 elas são escritas em gelo, neve e vento. E o gelo derrete, a neve se move, o vento muda de direção. A verdade, assim como o cume,
é paciente, ela pode esperar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.